O Jung vai colocar que compensação para ele significa equilibração ou substituição. Ele vai dizer ainda que esse conceito ele foi introduzido pelo Adler na psicologia das neuroses. O Adler vai entender por compensação, a equilibração funcional do sentimento de inferioridade por um sistema psicológico compensador comparável ao desenvolvimento compensador de órgãos nas deficiências orgânicas. Então, o que o Adler está falando? Assim como, por exemplo, de repente, uma pessoa que não tem a visão, ela acaba desenvolvendo uma audição mais apurada para compensar essa deficiência. O Adler vai propor a mesma coisa para o sistema psíquico. Aí, como ele vai fazer essa neurose ligada ao complexo de poder, ele vai acabar usando no exemplo dele. O Jung vai usar isso de uma maneira mais geral. Mas o Adler vai dar o exemplo da seguinte forma: ele vai dizer que o sentimento de inferioridade que existe no neurótico, que segundo o Adler vai corresponder etiologicamente a uma deficiência orgânica, ele vai ensejar uma construção auxiliar. Assim como a audição acaba ficando mais apurada em quem não enxerga, a psique geraria essa construção auxiliar também. Ou seja, uma compensação que consiste em produzir uma ficção capaz de equilibrar a inferioridade. Então, a ficção ou essa linha diretiva fictícia, ela é um sistema psicológico que procura transformar a inferioridade numa superioridade. E nessa concepção, é significativa a existência, empiricamente inegável, de uma função compensadora no campo dos processos psicológicos. Isso o Adler falando. O Jung acaba expandindo um pouco esse conceito. Enquanto o Adler ele limita o conceito de compensação à equilibração do sentimento de inferioridade, o Jung vai considerar ele como um mecanismo geral, né? Como uma equilibração funcional, como uma autorregulação do aparelho psíquico. E nesse sentido, ele considera a atividade do inconsciente como equilibração da unilateralidade da atitude geral causada pela função da consciência. Então, assim, é como se o desenvolvimento da consciência gerasse a necessidade de uma compensação desse inconsciente. Para entender isso, ele vai dar um exemplo um pouco dessa ideia da consciência para a gente poder pensar isso um pouco melhor. Ele fala assim que os psicólogos eles gostam muito de comparar a consciência ao olho. E aí fala-se de um campo visual ou de um centro visual da consciência. E essa comparação, ela caracteriza bem a natureza da função da consciência, porque só poucos conteúdos chegam ao mais alto grau de consciência. E apenas um reduzido número de conteúdos pode estar ao mesmo tempo no campo da consciência. Então, a atividade da consciência, o Jung vai dizer que ela é selecionadora. E a seleção, ela exige uma direção. E a direção exige uma exclusão de tudo o que foi relevante ali. E disso resulta, obviamente, uma certa unilateralidade da orientação da consciência. E esses conteúdos que foram excluídos, ou inibidos, ou não selecionados pela direção, eles caem, em princípio, sobre o poder do inconsciente. Mas, devido à sua existência efetiva, eles vão constituir um contrapeso à orientação consciente. Contrapeso esse que, ao aumentar a unilateralidade da consciência, ele também cresce e conduz finalmente a uma tensão notória. Essa tensão significa certa inibição da atividade consciente, que, no entanto, ela pode ser rompida por um acréscimo de esforço consciente. Mas, com o tempo, a tensão aumenta de tal forma que os conteúdos inconscientes inibidos, eles se comunicam com a consciência, sobretudo por meio de sonhos ou de imagens de livre ascensão. Quanto maior for essa unilateralidade, essa direção da consciência, essa atitude da consciência de selecionar e de excluir determinados conteúdos, quanto maior for essa unilateralidade dessa atitude consciente, maior vai ser a oposição dos conteúdos que provém do inconsciente. De modo que a gente pode falar de um verdadeiro contraste entre consciência e inconsciente, no caso dessa unilateralidade. E nesse caso, a compensação ela vai se manifestar em forma de uma função contrastante. E esse é um caso extremo, né, que o Jung está dando de exemplo aqui. Ele vai dizer que, em geral, a compensação pelo inconsciente ela não é um contraste, mas ela é uma equilibração ou uma complementação da orientação consciente.
E o inconsciente dá, por exemplo, no sonho, todos os conteúdos constelados para a situação consciente, né? Mas que foram inibidos por essa seleção e por essa unilateralidade da consciência, cujo conhecimento desses conteúdos que foram excluídos, o conhecimento deles ele é indispensável para a consciência se adaptar plenamente. Ele vai dizer que em uma situação normal, a compensação ela é inconsciente. Ela atua de forma inconscientemente reguladora sobre a atividade da consciência. Mas na neurose, o inconsciente ele está em contraste tão forte com a consciência que a compensação fica prejudicada. É como se essa função compensatória não conseguisse ocorrer para reequilibrar o sistema psíquico. Por isso que a terapia analítica ela vai entrar tentando a conscientização desses conteúdos inconscientes, tentando restabelecer essa compensação. Então, assim, a gente pode pensar ele colocou aqui alguns fatores, né? A compensação pode vir como equilibração ou como substituição, pode vir também como uma complementação. Então, tudo isso está dentro dessa ideia de compensação colocada pelo Jung. Um exemplo que às vezes aparece em sonho, e a gente vai encontrar muito na clínica, vamos pensar que a pessoa tem uma atitude específica e que ela sempre toma determinada atitude de determinada forma, porque da maneira como ela se desenvolveu, da maneira como essa consciência foi desenvolvida durante a vida dessa pessoa, ela está convencida a fazer as coisas de determinada forma. E ela toma sempre a mesma atitude. De repente, isso chega num grau tão extremo que aparece um sonho. E aí, nesse sonho, a pessoa é colocada diante de alguma situação e o sonho mostra ela tomando uma atitude totalmente diferente da que ela toma. Então, ele está trazendo aqui para ela uma nova possibilidade. E, de repente, pela recorrência e pela seleção que foi feita, a consciência não leva em consideração essa possibilidade. E aí, de repente, aparece nesse sonho a pessoa agindo de uma maneira diferente, trazendo agora uma possibilidade de reequilibração do sistema. Sei lá, uma pessoa que, de repente, num exemplo mais simplista, a pessoa não consegue dizer não para ninguém. E ela tem essa atitude e ela leva isso num grau de unilateralidade muito grande. De repente, vai aparecer um sonho onde ela diz não para as pessoas, é onde ela manifesta suas emoções e suas opiniões lá e se coloca acima do objeto. Então, viria pelo sonho essa tentativa de equilibração e de compensação da unilateralidade consciente.